Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens, a série de mensagens do exílio, como foi chamada, né? E que levou um nome muito interessante, que é Manual de Sobrevivência no Cativeiro, né? Eu acho que ninguém deseja viver no cativeiro, mas a verdade é essa. Nós temos visto ao longo de vários domingos as muitas orientações importantes que Deus deu ao seu povo quando eles foram levados para viver no cativeiro babilônico. Instruções que, na verdade, continuam sendo extremamente importantes para nós nos dias de hoje. Porque temos visto que, como cristãos, como cidadãos do reino dos céus, todos nós somos peregrinos nessa terra, todos nós, enquanto vivemos aqui, estamos vivendo o nosso próprio cativeiro em uma terra que, com toda certeza, tem muitas dores, muitas dificuldades e muitas aflições. Daí a importância desse manual. O manual de sobrevivência no cativeiro, mas também um manual de sobrevivência em tempos de aflição. Mas eu queria começar essa mensagem perguntando para você isso. Quando foi a última vez que você leu um manual? A gente tem falado sobre esse manual de sobrevivência, mas a verdade é que a gente tem uma relação muito difícil com manuais, né? Eu acho que o brasileiro, em especial, tem uma relação muito delicada quando se trata de ler um manual. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre um procedimento relativamente simples, que é trocar a resistência de um chuveiro, né? E aí eu estava ouvindo esse testemunho, um testemunho, na verdade, de uma pessoa que tentou fazer a troca de uma resistência e para isso ela recorreu ao YouTube, né? E aí você sabe, né? Eu já recorri ao YouTube várias vezes. Quando a gente vai ao YouTube para aprender a fazer alguma coisa, geralmente é aqueles momentos, né? Você dá o play, ouve, para e faz. Aí você dá o play, ouve, para e faz. E você continua esse processo até terminar. Já errei várias receitas assim. Mas enfim, geralmente é assim. E de fato foi isso que aconteceu. A pessoa começou a ouvir as orientações, parava, fazia, até que finalmente ela cumpriu todos os processos e chegou no final do vídeo, né? A barrinha do YouTube já estava cheia lá. E aí, a orientação final era aquela que geralmente é, né? Coloque a resistência e monte o chuveiro. E aí, de fato, a pessoa colocou a resistência, montou o chuveiro. E aí, quando ela viu tudo montado, ela ligou o chuveiro. Nossa, todo mundo já sabe o que aconteceu, né? A resistência queimou, né? Faltava uma barrinha lá, aquela parte final escrito importante, né? Antes de ligar o chuveiro, né? Você tem que desligar ali o disjuntor, porque ele tem que estar cheio de água, senão a resistência queima, né? Então, essa é a nossa relação com manuais. Uma relação muito difícil, com toda certeza. E uma das principais instruções de um bom manual é a de sempre, irmãos. Sigam as instruções. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Aprendendo a obedecer para sobreviver. E por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 42. Jeremias 42, a partir do verso número 1, diz assim: Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: Por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo esse remanescente,
Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Amém. Somente até aqui, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, estamos reunidos em sua casa e diante de nós está a tua palavra. Minha oração, Deus, é que a tua palavra encontre morada em nossas mentes e corações. É em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nas nossas pregações ao longo do livro de Jeremias, nós temos visto o cuidado de Deus com o seu povo. Promessas de restauração, promessas de renovo, promessas que o povo que está vivendo no cativeiro deveria se agarrar e viver de acordo com elas. Eles deveriam viver com uma esperança viva e verdadeira, fundamentada na palavra de Deus, que prometia renovo, prometia restauração e prometia inclusive que o cativeiro não duraria para sempre, mas em breve eles voltariam para a sua terra. Afinal do tempo determinado, as promessas de Deus certamente iriam se cumprir. Mas a pergunta é, e o povo que ficou em Jerusalém? E o povo que não foi levado para o cativeiro? Será que eles também não precisavam de orientação da parte de Deus? Será que eles não precisavam ouvir a palavra de Deus? E é claro que sim. A situação em Jerusalém, ela não era nada fácil. As riquezas tinham sido totalmente roubadas, a cidade tinha sido totalmente destruída, havia fome na cidade, havia miséria na cidade, e a cidade, como diz Jeremias lá no primeiro capítulo de Lamentações, a cidade estava vazia em comparação àquilo que ela era. Muitas pessoas estavam mortas, e muitas pessoas tinham sido levadas para o cativeiro lá na Babilônia. Alguns poucos permaneceram na terra. E a pergunta é, essas pessoas precisavam da orientação de Deus? Com toda certeza. A situação não era fácil, nem em termos civis, políticos, né? E era muito complicado viver uma realidade de pós-guerra. Era isso o que eles estavam vivendo. Os babilônios estavam enfrentando dificuldades, inclusive para trazer ordem e estabilidade àquela região. E tomaram várias medidas nessa tentativa. E uma dessas medidas é apresentada para a gente lá no capítulo 40. Eles decidiram colocar um homem como governador, um homem chamado Gedalias. Gedalias não era de linhagem real. Ele não era descendente de reis. Ele era um homem comum, um homem do povo. Mas, de fato, era um homem interessado em promover a restauração do povo. O capítulo 40 mostra que Gedalias trabalhou ativamente para reunir todos os sobreviventes que estavam espalhados. E, de fato, ele foi muito bem sucedido na sua missão. Qual é o problema? O problema é que Gedalias foi assassinado. O problema é que houve uma tentativa de golpe e ele foi assassinado. O governador foi assassinado. O golpe, pessoal, não contou com a aprovação do povo. O golpe não durou muito tempo. Mas eu quero que vocês imaginem as implicações do que aconteceu. Um governador foi assassinado. Como é que a Babilônia vai entender isso? Eles colocaram Gedalias como governador e agora, aparentemente, o povo se rebelou, agiu em rebelião com motim e ainda assassinou o governador que eles colocaram. O povo, naturalmente, ficou com medo. Vai mostrar isso, o capítulo 41. Eles ficaram com medo. E com medo dos babilônios, eles começaram a viajar em direção a um território onde os babilônios não exerciam influência. Um território muito próximo do Egito. E é nesse momento
que eles decidem parar a viagem e decidem consultar Jeremias para finalmente saber qual era a vontade de Deus para eles. Como é que você costuma tomar decisões na sua vida? Esses homens, essas mulheres, começaram a tomar direção, a governar a sua vida, baseado nas circunstâncias. Alguém agiu, alguém os sequestrou, alguém os libertou, e agora, além dessas circunstâncias, motivados pelo medo, estavam indo em direção ao Egito. Será que são as circunstâncias que devem governar a nossa vida? Será que são as emoções que devem dizer o que finalmente iremos fazer ou aquilo que iremos deixar de fazer? São as emoções? São o planejamento, ou melhor, é o planejamento de vida que em algum momento nós realizamos? É isso que guia as nossas vidas? É a sua razão? É aquilo que parece certo para você que guia a sua vida? Ou será que de fato, como filhos de Deus, nós também paramos para refletir e consultar ao Senhor? Ou será que como filhos de Deus nós paramos e perguntamos, afinal, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que a palavra de Deus tem a me dizer com relação a essa realidade que eu estou vivendo? Bem, o texto mostra que eles pararam e decidiram consultar o Senhor. E essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer. Em tempos de cativeiro ou em tempos de aflição, devemos aprender a pedir orientação a Deus. Foi isso que eles fizeram, e o versículo que nós lemos, os primeiros versículos, eles mostram isso. Por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, o seu Deus, em favor de todo esse remanescente. Ore rogando ao seu Deus que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Foi isso o que eles pediram para Jeremias. Bem, a primeira coisa eles fizeram certo. Pararam e pediram orientação a Deus. Mas existe uma outra coisa que nós precisamos aprender a fazer, que é saber como pedir orientação. Existem algumas coisas aqui que chamam a nossa atenção e que devem causar estranheza a todos nós. A primeira delas, a primeira coisa estranha, é estranho que eles peçam a Jeremias para orar a Deus, ao mesmo tempo em que estabelecem uma distância entre eles e Deus. Vejam só, eles pedem a Jeremias, por favor, orem ao Senhor, o seu Deus. Esse é o primeiro ponto que causa estranheza. O segundo ponto é que eles queiram saber para onde eles deveriam ir. Quem disse que eles deviam ir para algum lugar? São dois problemas, irmãos, que estão presentes aqui. Em primeiro lugar, parece que eles apontam para Jeremias e dizem, olha, ore ao seu Deus. E peça que ele nos diga para onde nós devemos ir. E de fato, Jeremias, quando ouve o pedido deles, ele decide fazer o pedido. Mas o que Jeremias faz antes de qualquer coisa é redirecionar a questão para eles. O que ele vai dizer é, sim, ok, eu vou consultar o Senhor, o seu Deus. Não é apenas o meu Deus. O certo seria, ele é o nosso Deus. Então sim, eu vou consultar o Senhor, o seu Deus. E em segundo lugar, eu vou contar-lhes tudo o que ele me disser. Qual é a implicação disso? Ora, se Jeremias vai contar tudo o que Deus irá falar, o povo deverá obedecer a tudo que Deus irá falar. Jeremias diz no verso 4, me acompanha. Eu os atenderei,
Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. E tudo que o Senhor lhe disser, nada esconderei. Ele não é apenas o meu Deus, é também o Deus de vocês. E o meu compromisso com vocês é anunciar toda a palavra de Deus. Mas o que Jeremias está dizendo é: isso não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada eu consultar ao meu Deus se vocês não fizerem dele também o seu Deus. Não vai adiantar nada eu consultar o Senhor e anunciar para vocês toda a palavra de Deus se vocês não tiverem o compromisso de obedecer a toda a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Vocês entenderam? Entenderam? Eles também disseram que entenderam. Olha o que eles dizem no versículo 5. Que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo que o Senhor, o seu Deus, ordenar por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Pronto, está bem claro, eles entenderam. Eles deverão obedecer a tudo que o Senhor falar e deverão fazer do Senhor o nosso Deus. Entenderam? O problema é que 10 dias depois o Senhor respondeu. E aí a gente entra na terceira parte dessa mensagem. Pedir orientação, saber como pedir e, finalmente, saber como receber a orientação. Queria ler com você a partir do verso 10. Se vocês... Melhor, a partir do verso 9, diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem na terra, eu vos edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês, e ele também, e permitirá a vocês retornar à terra de vocês. Contudo, se vocês disserem, não permaneceremos nessa terra, e assim desobedecerem ao Senhor, o seu Deus, e se disserem, não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som de trombeta, nem passaremos fome. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará. A fome que receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá ou escapará da desgraça que trarei sobre Israel. A resposta de Deus, irmãos, ela veio desse jeito. E veio na forma de 2 grandes sis. Se vocês obedecerem, haverá bênção. Deus se comprometeu a proteger o seu povo. Deus se comprometeu a livrar o seu povo, desde que eles obedecessem. O caminho da bênção começava não apenas em pedir orientação, mas em ouvir e obedecer a orientação. Do contrário, tragédias imensuráveis iriam alcançar eles. Qual é o problema? O problema é que obedecer a Deus naquele momento significava permanecer na terra.
Significava permanecer na terra que estava sendo controlada e dominada pelos babilônios. Muito diferente do que eles pensavam, não significava ir para outro lugar, significava ficar. Significava se submeter ao domínio da Babilônia, que, em última instância, significava se submeter ao juízo que Deus estava trazendo sobre eles. Tudo estava acontecendo porque eles tinham se rebelado contra Deus e contra a palavra de Deus. Agora eles deveriam aceitar a disciplina. Mas, da perspectiva deles, o Egito era o paraíso. No Egito, como eles disseram, não havia guerra, não havia trombetas anunciando a chegada de inimigos, não havia peste, não havia fome. Para eles, aparentemente, aquele lar era o lugar que eles deveriam ir. E a resposta de Jeremias é dada no versículo 19 e no versículo 20. Ó remanescente de Judá, o Senhor lhes disse: não vão para o Egito. Estejam certos disso. Hoje eu os advirto. Vocês cometeram um erro fatal. Qual foi o erro fatal? Ele diz: vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, seu Deus, pedindo: ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Versículo 21, ele diz: eu lhes disse hoje mesmo o que o Senhor, seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não estão obedecendo. Em terceiro lugar, esse é o erro fatal. O erro de pedir a orientação, mas não aceitar a orientação. Esse, irmãos, é um erro perigosíssimo. Todos vocês estão diante desse grande perigo. É um grande perigo quando alguém vem aqui na frente e abre as Escrituras e a ler para vocês. O perigo é que alguém venha aqui, anuncie para vocês a palavra de Deus e vocês não estejam dispostos a obedecer toda a palavra de Deus. Nas palavras de Jeremias, isso é um erro fatal. Ao invés de cheirar vida, tem cheiro de morte. E infelizmente, como algumas pessoas costumam dizer, né? É raro, mas sempre acontece. Se tem uma coisa que a gente vê com grande frequência, são pessoas cometendo esse tipo de erro. Algumas pessoas, como o povo, decidem o rumo de suas vidas sem antes consultar a Deus. Vejam que eles já estavam a caminho do Egito. Já tinham começado a dar sentido e direção às suas vidas. Decidiram parar para consultar o Senhor. Mas a pergunta que fica é: será que eles realmente estavam consultando ao Senhor quando procuraram a Jeremias? Ou será que eles estavam simplesmente procurando aprovação para uma coisa que eles já tinham decidido em seus corações? Lembro mais uma vez. Eles já estavam indo em direção ao Egito, a terra que para eles parecia ser o paraíso. Então pararam e pediram: Jeremias, consulte ao Senhor. Queremos saber para onde devemos ir. Não, vocês não devem ir, vocês devem permanecer. Essa palavra caiu com uma bomba para eles. Não era o que eles esperavam ouvir. Permanecer ali, sob o domínio da Babilônia, sujeitos a todo tipo de coisa? Sim, porque essa foi a palavra de Deus para eles e havia promessa de Deus para eles. Se vocês ficarem, eu os protegerei. Nada de mal vai lhes acontecer. O problema deles é que, apesar de ouvirem a palavra de Deus,
não estavam dispostos a obedecê-la em tudo, como frequentemente acontece. Eu estou disposto a obedecer desde que seja conveniente, desde que seja de acordo com a minha vontade, desde que se encaixe no meu planejamento, mas não dispostos a obedecer do jeito que eles falaram. Seja favorável ou não, nós obedeceremos ao Senhor, nosso Deus. O versículo 7 do capítulo 43 resume o que aconteceu em seguida. Eles foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, indo até Táfnis. O que o capítulo 43 vai mostrar, o que o capítulo 44 vai mostrar, é que ali no Egito eles se afastaram mais do Senhor. De novo, não. Eles se afastaram mais do Senhor. Abraçaram a adoração a deuses estranhos. Tão grande foi o desvio deles ali no Egito, que o capítulo 44 mostra que eles chegaram ao ponto de debater teologia com Jeremias. Eles chegaram ao ponto de reinterpretar os fatos históricos. Jeremias pregou para eles ali no Egito, dizendo: olha, tudo isso aconteceu porque os vossos pais caminharam em rebelião contra Deus, seguiram um caminho de idolatria. E eles responderam: não, tudo isso aconteceu por causa das reformas que Josias fez. Inverteram a história. Começaram a dizer que a desgraça veio sobre a nação quando eles abandonaram os seus ídolos. Para não ficar apenas das minhas palavras, vejam o que eles dizem. Capítulo 44. Versículo 18, eles dizem: desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de queimar ofertas e bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Ou seja, eles olham para a história de Israel e fazem uma releitura. E eles estão dizendo: tudo começou a piorar naquele dia em que deixamos de adorar os nossos ídolos. Eles refizeram uma leitura da história. Estavam decididos a permanecer em rebelião contra Deus. Adotaram uma leitura de mundo que era diferente daquilo que a palavra de Deus dizia. Fizeram dessa visão de mundo a verdade. Uma verdade falaciosa. E o final deles, irmãos, foi uma completa destruição. O capítulo 45 mostra isso. Deus os entregou. Vocês querem fazer votos a ela? Então façam os seus votos. Mas o juízo certamente virá. Bem, essa é a mensagem que nós temos hoje. A última mensagem pregada aqui, se não me engano, foi no início ali do capítulo 32, 33, falando sobre essas promessas de restauração. A partir do capítulo 35 até o final, a impressão que eu tenho é que o livro de Jeremias ele passa a ser estruturado para mostrar uma verdade muito importante a todos nós. Que verdade é essa? Que nunca faltou palavra de Deus. Nunca faltou palavra de Deus, nem antes da invasão, nem durante a invasão, nem depois da invasão. O problema nunca foi que Deus ficou em silêncio. O problema sempre foi que o povo de Deus, muitas das vezes, tapa os ouvidos, porque não quer ouvir
a palavra de Deus. Ou pelo menos não quer ouvir toda a palavra de Deus, apenas aquilo que convém. A partir do capítulo 35, parece que essa é a mensagem central. No capítulo 35, Deus repreende o povo, porque havia um grupo de homens, recabitas, que eram fiéis às orientações do seu antepassado Jonadab. Jonadab disse para eles: olha, vocês não deverão beber vinho. E pronto, 250 anos depois de Jonadab, o povo continuava obedecendo as instruções dele. Mas o povo de Deus não se submetia à palavra de Deus. Esse foi o capítulo 35. No capítulo 36, o que a gente vê? A gente vê o rei Jeoaquim diante de uma pregação. Tem um homem lendo a palavra de Deus para o rei Jeoaquim. E o capítulo 36 diz como ele reagiu. Ele ouvia, rasgava e queimava. Ouvia, rasgava e queimava. Capítulo 36. 18 anos se passam. E a gente entra no capítulo 37. Reinado do rei Ezequias. E qual foi o tratamento que a palavra de Deus recebeu durante o rei Ezequias? No capítulo 37, Jeremias é lançado na prisão. E o texto vai dizer que era uma prisão subterrânea. No capítulo 38, ele é lançado dentro de uma cisterna. E diz o texto que não tinha água na cisterna, tinha lama. Lama o suficiente para o profeta afundar. A impressão que dá é que eles queriam a todo custo silenciar o profeta. Seja rasgando e queimando as escrituras, seja enterrando o profeta. E a palavra de Deus junto com ele. A consequência está no capítulo 39. A invasão, desgraça e destruição. No capítulo 40, 41, 42, 43, 44, é essa história que nós vimos hoje. Um povo que pede orientação, mas não aceita se submeter à orientação da palavra de Deus. Que esse não seja o seu caso. Se você olhar os capítulos seguintes do livro de Jeremias, capítulo 46, 47, 48, 49, 50, 51, você vai ver que existem sentenças de juízo e condenação. O povo que desobedeceu a Deus e foi para o Egito deveria saber: existe uma sentença de condenação contra o Egito. Aquela paz não ia durar para sempre. Da mesma forma, o povo que estava na Babilônia deveria saber: existe uma sentença de condenação contra a Babilônia. Foram para lá ficar 70 anos. Mas no tempo determinado eles deveriam voltar. Mas a gente já sabe, alguns decidiram permanecer. Não ouviram todo o conselho da palavra de Deus. Da mesma forma, irmãos, nós devemos não apenas ouvir, mas se submeter à orientação que vem da palavra de Deus. Se é palavra de Deus, nós devemos seguir. Se é palavra de Deus, nós devemos obedecer. Ainda que aparentemente as circunstâncias digam que isso não é bom. Se é palavra de Deus, nós nos sujeitamos a ela, porque o Senhor é bom e a sua vontade é boa. Quem trilha por esse caminho certamente sobreviverá às aflições, seja na Babilônia, seja em Jerusalém, seja aqui, no nosso país ou em qualquer lugar. Porque a promessa do Senhor é essa. Eu queria terminar essa mensagem lendo para vocês o texto que se encontra no capítulo 39, a partir do verso 16. Existe uma recompensa
para os fiéis. A mensagem foi toda de advertência, a fim de que vocês não cometam esse erro fatal. Mas ao longo de todos esses capítulos que eu mencionei, preste atenção nisso. No capítulo 35, no capítulo 39, existem promessas de livramento para os homens fiéis. E um desses homens é esse que é mencionado aqui. Eu queria ler para vocês o que a palavra do Senhor diz para ele. Mas antes disso, eu queria que você soubesse em que contexto essa palavra foi dita. Às vésperas da invasão. Quando o exército da Babilônia estava prestes a romper os muros e destruir a cidade, quando muitos do povo já tinham perdido a esperança, foi essa palavra que um homem fiel recebeu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra essa cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daquele a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida. Por quê? Porque confia em mim. Essa é a palavra que Deus trabalhe em nossos corações. Vamos orar.